para gravar aqui. Já está gravando, né? E aí a gente vai testar. Vamos ver como é que fica. Hoje a gente vai começar, e nesse mês de missões da igreja, a gente vai explorar esse novo tema, a igreja e a sua missão. E a gente pretende, de alguma maneira, trabalhar no nosso, no nosso curso, no nosso último curso, nós falamos sobre evangelismo. E nesse aqui a gente vai falar sobre missões. Evangelismo e missões é um tema sempre muito lembrado na igreja, porém tem uma coisa interessante com evangelismo e missões. Nem sempre está tão claro quais são os limites de um e de outro. Particularmente, acredito que eles estejam colocados para nós como coisas inseparáveis. Na verdade, missões e evangelismo fazem parte de uma mesma coisa, ou são modos diferentes, ou uma forma diferente de abordar o mesmo fenômeno. O fenômeno é o espalhar do reino de Cristo no mundo. E esse espalhar do reino de Cristo no mundo, ele tem os seus aspectos missionários e os seus aspectos evangelísticos. Então eu nessa semana me detive aqui, né, em ler alguns textos de outros pastores, em alguns livros que tratam de missiologia e de evangelismo. E vi vídeos também, e isso os irmãos também podem pesquisar, né? Tudo isso eu fiz até pela internet mesmo. E notei o seguinte: como a gente tem uma dificuldade, de certa maneira, de definir missões e evangelismo, e esses conceitos, deixá-los claros. Eu pretendo, na aula de hoje, introduzindo esse texto, começar exatamente com, quem sabe, uma distinção entre as duas coisas. O objetivo é falar de missões, porque é o mês de missões da igreja. Como a gente tem publicado aí no boletim um pouquinho lá dos testemunhos de Simonton, nosso primeiro missionário, né? Então a gente vai falar muito mais de missões do que de evangelismo. Mas eu acho que é muito importante que a gente faça uma pequena distinção entre ambos. E hoje a gente vai começar com o primeiro conceito de missões, que é o conceito de vencer barreiras. As missões, elas fundamentalmente, elas apontam para um vencimento de algumas barreiras, a gente transpor algumas barreiras. A missão, então, hoje a gente vai olhar principalmente para este foco, a obra missionária como um rompimento de barreiras. Eu espero que seja eu estou planejando aqui, e peço a sua ajuda, são 11h10, para a gente ter terminado essa aula faltando 10 minutos para 11h10. São 10h10 para a gente terminar essa aula, faltando 10 minutos para as 11, para a gente poder possibilitar aí a organização do café e os irmãos que vão atuar no culto poderem fazê-lo da melhor maneira possível, tá bom? Então me ajudem, tá? Não me deixem avançar demais. Vai ser uma aula básica, mas acho que ela vai ser útil, pelo menos, para a gente tratar inicialmente deste assunto. A Bíblia é um texto fundamental, conhecido de todos, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É verdade que eu decorei esses versos na outra versão. Quando eu leio na nova versão, Nova Almeida atualizada, sinto falta de algumas palavras aqui. Eu não sei vocês, se vocês também, quando a gente, agora que a gente está adotando, utilizar nos nossos movimentos litúrgicos, na liturgia da nossa igreja, nos estudos, a Nova Almeida atualizada, a memória afetiva da outra tradução está sempre presente, né? Então portanto, ide
e pregai o evangelho a todas as nações. Então, eu sei que fica aquela memória bem cristalizada, é, e é uma coisa interessante, né? Esse é um texto que a gente sempre utiliza, dizendo assim: esse é o texto básico, da obra missionária. Então, todo curso de missões, todo tipo de pregação que vai falar sobre missões de uma certa maneira, mês de missões, esse vai ser um versículo muito lido, porque a gente vai dizer assim: ó, aqui está o fundamento da obra missionária da igreja. Porém, eu devo dizer o seguinte: você vai ver que não tem a palavra missões aí. Não tem a palavra missão, não existe esse conceito. E a Bíblia não usa tão claramente um conceito de dizer, ó, isso aqui é missões e isso aqui é evangelismo. Quando Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, né? É, ele não, embora Paulo fosse um missionário, talvez o primeiro e maior missionário de todos os tempos, não sei, se podemos dizer isto. Ele mesmo, ele nenhuma vez se chamou, olhou para si ou denominou alguém, ó, você é um missionário. Nós encontramos muito a expressão evangelismo e o evangelista. Lá em Efésios, no capítulo de número 4, quando Paulo mesmo vai mencionar a ideia, né, de dons, ele vai dizer assim, ó, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, e aqui você não encontra o termo, e outros para missionários. Bom, é óbvio que eu não estou dizendo que então, não estou negando a ideia de que há um conceito de missões na Bíblia. Sim, mas a própria Bíblia não buscou separá-lo. A própria Bíblia não buscou construir essas duas coisas de uma maneira distinta. Parece sim que entender a missão da igreja é entender tudo isso juntos. Então, eu quero trabalhar evangelismo e missões como uma coisa conjunta. Embora queira muito hoje fazer uma diferença, estabelecer, pelo menos didaticamente, já que escrituralmente, já que exegeticamente, a Bíblia não nos ensine uma diferença, ou ela não proponha no texto bíblico essa diferenciação. Eu acho que é importante a gente trabalhar com conceitos distintos para a gente entender que é cada uma dessas coisas e saber que tipo de investimento a gente deve fazer em cada uma delas. Hoje, então, eu quero falar, né, já disse para vocês, como a ideia de missões ou conceito de missões é inicialmente um conceito de transpor barreiras, de entender um movimento, uma direção da igreja. Então eu começo dizendo o seguinte: a palavra básica lá de Mateus 28, ide, né? Para quem já ouviu qualquer pequeno curso de missões, de missiologia, né? Ou quem já assistiu, por exemplo, Ronaldo Lidório em seus sermões ou em suas aulas, vai perceber que há uma ênfase que a gente dá no texto de Mateus, que aquela palavra ide, pregai, ide, fazei discípulos de todas as nações, na verdade é um gerúndio, né? Aquilo que na nossa língua portuguesa seria um gerúndio. Indo é como o texto está, na verdade, escrito no grego. E aqui a obra missionária vai se apresentando como uma obra de movimento ou uma ação que acontece enquanto a igreja se dirige ela se dirige a um alvo. A obra missionária é melhor compreendida como uma ação de movimento em direção ao alvo. Missões é o movimento da igreja em direção ao mundo descrente. Quando Jesus Cristo chega para os apóstolos e diz assim: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, indo.
portanto, fazei discípulos de todas as nações, ele une as duas coisas. A construção de uma mentalidade evangélica, a evangelização dos lugares, acontece como resultado de uma missão, de uma direção que Jesus dá à sua igreja. Então, a obra missionária, ela é melhor compreendida como exatamente essa tarefa, essa obrigação, esta obediência à ordem do movimento. A igreja, ela não é simplesmente chamada para ouvir, ela é enviada para falar. É ser um crente, ser um evangélico, é ser alguém atingido pela mensagem da boa nova do reino, e ser um missionário é um resultado que esta boa nova do reino faz em mim, porque assim que eu sou atingido pelo evangelho, que as verdades de Cristo se introjetam em minha mente, em meu coração, e eu começo a pensar as coisas como as coisas lá do alto, onde Cristo está, pensar com a mente de Cristo, em seguida eu me torno um missionário, na medida em que essa nova condição de vida eu tenho por obrigação levá-la a outras pessoas. E aí, eu diria que o evangelismo em si é o discipulado, é o resultado da atenção que eu dou à ordem. Jesus me faz um discípulo, e agora que eu sou um discípulo de Jesus, ele me envia para fazer outros discípulos. E agora, quando eu estou no ato de não só de ir e encontrar o outro, mas de torná-lo um discípulo de Jesus, eu estou na parte do evangelismo. Eu não sei se isso ajuda você, mas então eu diria que o evangelismo é a sequência natural do movimento missionário. No sentido de que assim que alcançamos um lugar onde Cristo não é conhecido, estabelecemos o conhecimento por meio do ensino da doutrina de Jesus. Então, indo, vocês vão lá e enquanto vocês vão, façam discípulos, ensinem esses discípulos a viver, né, a praticar, a cumprir todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês, cumprir a doutrina de Jesus. Isso ajuda vocês a distinguir evangelismo e missões? Alguém gostaria de completar algo que você aprendeu que melhora essa compreensão? Tem alguém que queira compartilhar algo? Fique à vontade, fale aí comigo. Falem comigo. Não? Alguém? Pode falar? Oh my God. Eu não sei se alguém falou e eu não consegui identificar aqui. Parecia que tinha alguém falando. Alguém estava falando, meus irmãos? Pastor, Oi, deixa eu falar. deixa. É, Quem é que está falando? ai, José, cheguei agora. Ah, Mas chegou agora. como o senhor está falando de evangelismo, né? Eu acho que o principal objetivo da igreja, né, é o evangelismo. Apesar de que hoje as igrejas estão indo por outros caminhos, né? Buscam mais o luxo, Sim. o, o bem-estar de cada um, da igreja, do grupo que está ali. Hum, Mas o evangelismo pouco esquecido nos nossos dias, né? Então, a gente tem até esse... Eu estava vendo o nosso boletim, hum. folheto, né? Ele é um folheto que nós podemos distribuir. Sim, sim, sim. Eu estou com quatro lá em casa, falei, gente, o que eu estou fazendo com isso aqui? Eu não devia ter... Entendeu? Então, o maior sentido da igreja, eu acho, que é o evangelismo. Sim, Falar, exatamente. pessoas exemplo, primeiro, né? E segundo, falando, né? Abrindo a nossa boca onde nós estivermos, dando o nosso testemunho Exa cristão.
eu vejo assim, minha irmã, aproveitando sua fala, assim, até de fato a gente acaba cometendo o equívoco de esquecer que nós temos uma missão. Evangelizar é uma missão. Eu diria que talvez a gente tenha deixado ou diminuído esse ímpeto de evangelizar, justamente porque a gente não tenha isso como uma consciência missionária. Quando a igreja perde de vista que existe uma tarefa a ser cumprida, espalhar o evangelho, a boa nova em todos os lugares, e aí ela vai investir no seu conforto pessoal, seja lá o que for, ou ela vai investir no luxo, como a irmã mencionou, ou ela vai investir em apenas um bem-estar, uma sensação de bem-estar. Na verdade, tudo isso pode ser bom, não é ruim, nós vivemos num lugar melhor, numa igreja melhor, termos um espaço melhor, ou mesmo que, como evangélicos, tenhamos uma vida melhor por causa de um comportamento melhor, uma maneira melhor de viver a vida, ainda temos que alcançar outras pessoas. Não podemos perder de vista a missão. Então, aqui eu quero fazer mesmo essa separação. No evangelismo, eu ensino o modo de vida e vivo esse modo de vida para as pessoas. Na minha obra missionária, eu, como um missionário, eu procuro ir ao encontro do mundo descrente, do mundo que não conhece o Evangelho, para apresentar o Evangelho a esse mundo. Eu entendo essa tarefa de tornar Cristo conhecido. E a igreja, ela se move nesses dois mundos. Por um lado, ela vai e apresenta Cristo. E lá onde ela apresenta Cristo, ela vive Cristo para ensinar os outros a também viver a Cristo. Então, eu quero incentivar a gente ver a obra missionária e o evangelismo como tarefas que se completam, como obras que se completam, como ações da igreja que demandam uma da outra entrosamento. Não dá para fazer missões sem que verdadeiramente eu conheça o Evangelho. E não existe evangelismo sem uma mentalidade missionária. E aí volto no que a irmã disse. Por que é que a gente deixa a ação primária do evangelismo? Porque a gente perdeu a ideia da missão. A gente perdeu a clareza. E eu espero poder, que nesse mês, fazer a gente refletir sobre a igreja como uma agência para cumprir uma obra. A igreja tem uma missão. As missões, podemos dizer, pode falar? Não, senhor, eu lembro que nessa época, estou falando que a igreja perdeu, na década de 90, quase 2000, tinha esse objetivo dentro da igreja, né? Os pastores tinham esse acordo para o desenvolvimento e crescimento da igreja. É, cada membro tinha que, não era obrigação, no sentido que ele não ia converter a pessoa, mas era desafiada a igreja, um membro discipular, escolher alguém, orar por aquela pessoa, discipular e evangelizar, Uhum. a discipular, né? Então, a igreja fazia aquele curso de evangelismo explosivo, com alguns pontos, né, de Sim. evangelização, e dali a pessoa já fazia o discipulado e aquela pessoa já era encaminhada depois para a classe catecumenos, geralmente chegava até o batismo e como membro. É. Muitas igrejas se desenvolveram, as congregações pequenas, ponto de pregação também. E essa ideia perdeu-se a partir do momento que a gente depois foi colocado no centro, como a irmã colocou aqui, agora são só os benefícios que o evangelho, a palavra pode nos trazer. É, Ou aquela coisa assim, vamos chamar alguém para a igreja porque vai ter um pastor de fora. verdade.
para trazer, e não perdeu-se esse evangelismo que Cristo ensinou de corpo a corpo, né? Às vezes a gente ia para, igual na minha cidade, tinha os quilombolas, aí a igreja formava um grupo, ia para os quilombolas, e eram povos que não tinham acesso ao evangelho, que era proibido por causa da cultura afrodescendente, né? Vou colocar assim, e aí não podia quebrar essa cultura. Sabia que essa cultura, na verdade, é uma cultura diabólica, não os princípios deles, a modo de vida, mas a religião, né? Sim. Aí o grupo da igreja saía para fazer isso. E na nossa atualidade, as pessoas hoje já não têm esse sentimento mesmo de missão, é só vamos na igreja para ter um pastor diferente e todos os seus problemas vão ser resolvidos, financeiro, espiritual. Esse é um ponto. Eu vou falar assim, Esther. Quando a sua igreja ia até os quilombolas, ela enxergava os quilombolas e falava assim: eles precisam da nossa presença lá, ela está tendo uma mentalidade missionária. Quando ela chega ali, ali ela começa a testemunhar e a ensinar Jesus e a ensinar a nova vida em Cristo, ela está tendo uma ação evangélica. Ela está evangelizando. As duas coisas acontecem em sintonia. E você só faz essa evangelização porque você tem um senso dessa missão. Você percebe essa necessidade. Aos poucos, o que vai acontecer? Na igreja, ela vai se percebendo, por exemplo, vamos pensar uma igreja como aqui em São Paulo. Estou aqui em São Paulo, estou numa casa que no outro lado da rua tem uma igreja. Hoje cedo eu fui comprar o pão, passei em frente a 3 outras igrejas. Vamos pensar uma cidade como Fall River. Eu imagino que se você foi aí para ir de carro, você passou em frente a alguma igreja cristã, católica, evangélica, que deve estar funcionando agora de manhã. E vai chegando um momento em que o local ele tem uma presença de igreja e a gente começa a deixar de enxergar os alvos. Porque a gente começa a pensar o seguinte: já está todo mundo evangelizado. E aí o senso de missão, o senso de direção se perde. E a gente começa, aí a gente muda o evangelismo. Chega uma hora, poxa, quantas pessoas já ouviram de quem é Cristo, de se arrepender dos pecados? Parece que já não tem mais nada. O que a gente tem agora é viver o evangelho e pronto. E vai se perdendo um senso de missão. Aí nós vamos nos acomodando. A impressão que eu tenho é que porque a gente vai perdendo essa noção clara da diferença entre a nossa missão e o nosso dever de viver o evangelho, a gente vai isolando um do outro e ambos vão se enfraquecendo. Eu penso que o envio missionário da igreja ele sempre vai acontecer nesse contexto de aguardar Jesus mostrar um alvo. Espera e partida. Vamos ver como é que isso começou no livro de Atos dos Apóstolos. As missões como ato de testemunhar a chegada do reino. O reino chegou e o reino precisa se espalhar. O envio missionário da igreja acontece num contexto de espera e partida. No caso de Atos dos Apóstolos, a igreja aguardou a descida do Espírito Santo e depois ela foi enviada para oferecer ao mundo a presença do reino por meio da sua chegada aos lugares onde Cristo não era conhecido. Veja que o texto bíblico diz assim: antes deles irem, antes deles partirem, Jesus falou: ó, indo, façam discípulos. Mas antes de ir, esperem. Antes de ir, esperem. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja que as missões em Atos dos Apóstolos, elas são um resultado dessa presença do Espírito Santo. As marcas distintivas da realidade do reino na própria igreja. Irmãos, nós vimos aí no curso passado o que é um evangélico. Um evangélico é a pessoa que entendeu
a estrutura da presença do Deus vivo no mundo. É o transporte do reino das trevas para o reino do Filho. É você compreender que agora você vive um compromisso com um novo modelo de vida, uma nova maneira de experimentar a vida. Missões agora é a nossa clareza de mente, fala assim, agora eu preciso levar esta presença do reino que está em mim para outros lugares. As missões exigirão clareza dos alvos, onde é que a presença do reino ainda não se faz ser sentida. É vencer a barreira para ir a lugares, e lugares aqui, nós vamos ver ao final da nossa aula três tipos de barreiras: barreiras geográficas, barreiras culturais e barreiras sociais. Então, ir aonde o evangelho não foi, não é só ir a um lugar lá na África, lá na Amazônia, ou aos quilombolas, onde o evangelho ainda não está. O alvo também são lugares não só geográficos, mas lugares, por exemplo, da cultura, onde não existe a presença do reino sensível, visível. E aí é muito importante que a gente tenha, que a gente amadureça essa capacidade de enxergar os alvos da nossa missão. Os apóstolos, eles ainda precisavam que este reino estivesse claro, que este reino estivesse presente, que os sinais da realidade do reino estivessem claros entre eles. E isso aconteceu, sim. Quando reunidos, eles receberam o Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, eu não coloquei todos os versículos aí, né? Mas aqui, em Atos, capítulo de número 2, o que a gente viu nessa. A promessa chegou. Jesus havia dito para eles: vocês fiquem aí, e vocês vão ser revestidos deste poder. E o que aconteceu quando o Espírito Santo desceu sobre eles é que eles foram capacitados a mostrar as grandezas do reino de Deus que já estava presente entre eles. Sim, irmãos, aqui, neste momento específico, houve algo sobrenatural acontecendo. O texto diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Começa a se evidenciar uma presença especial de Deus naquele grupo. E eles começam a falar em outras línguas. E aí os homens, né, estão atônitos, porque eles estão ouvindo-os falar na língua materna deles, e eles ficam preocupados, o que está acontecendo? E aí Pedro vem e esclarece, verso 14. Irmão Alberto, estou vendo o irmão Alberto com a Bíblia aí, pode ler para mim o verso 14 de Atos 2? 14 e 15. 15, ok. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como você supõe. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Então veja, o apóstolo Pedro, ele começa a dar esta explicação e ele vai falar assim: o que está acontecendo aqui é um resultado do que o profeta havia previsto, que o reino de Deus viria aos homens, e lá no verso de número seguinte, né? Mas foi o que aconteceu no profeta Joel, que acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
e eu começarei a mostrar a minha presença no meu povo. Irmãos, Pedro está explicando para eles como é que eles conseguem ouvir as grandezas de Deus em sua própria língua. Veja que o próprio fato deles falarem outras línguas aponta uma direção, aponta a necessidade de encontrar um alvo. O alvo são as nações. Fazei discípulos de todas as nações. Quando o Espírito Santo vem, o Espírito Santo deixa claro o alvo. O alvo não era mais só Israel. O alvo não era só mais aquele grupo em Jerusalém. O alvo era vencer barreiras para levar a presença de Deus, a presença do reino, a todos os lugares. O sermão que Pedro começa com essas palavras, esse sermão termina justamente falando sobre a presença do reino e do rei. Lá no verso de número 33, no 32, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto sobre nós. Este reino que Jesus assumiu no céu estava presente na terra através do Espírito Santo na igreja. A igreja, então, ela recebe essa presença e esta presença a capacita a testemunhar. Alguém quer falar alguma coisa, irmão? Estou ouvindo alguém dizer algo? Sempre que os irmãos mencionam algo aí, eu não consigo identificar se é alguém falando ou se é só um comentário, tá? Me avisem aí, por gentileza. Pastor, Pode falar. o senhor falando aí, a igreja também, ela passou, a partir desse momento, ela passou a ter uma visão que o reino chegaria, não só o Espírito, né, essa promessa cumpriu, mas que o reino chegaria a partir do momento que eles pregassem. Eles Sim. ficaram presos ali em Jerusalém, né, mas Jesus tinha mandado eles sair, Uhum. e Deus pediu para que a igreja fosse impulsionada a sair evangelizar e cumprir a ordem, a perseguição. Veio a perseguição, uma coisa aparentemente tinha nada a ver com a outra, mas foi Mas uma alavanca para o povo foi. chute no sair do comodismo ali. Tá. E eles tinham um reino de poder, que Jesus ia voltar, o reino já estava estabelecido, mas, como diz, já, mas ainda não, né? Ia se confirmar, concretizar ali, a partir do momento que todos conhecessem a palavra de Deus. Hoje, trazendo, a igreja realmente perdeu esse senso. Jesus disse que, a partir do momento, essa é a promessa, que quando todo o evangelho fosse pregado a todo mundo, então ele vai voltar. Vai voltar. E isso aí está hoje a igreja, as igrejas físicas. Qual o desejo que tem? Que Jesus volte? A gente pode se surpreender com a resposta, porque a maioria das pessoas não querem que Jesus volte. Essa é a verdade. Ninguém, Eu até mas a acho, maioria eu até acho que elas querem não que sei. Jesus volte, mas eu acho que ela perdeu isso, perdeu a importância para muita gente. Pastor, mas eu falo É. eu estou calma, né? Mais Aham. dura. Mas pelas nossas ações, eu tiro por mim. Então, pelas nossas ações, porque o É. povo teve que mostrar atitudes, os sinais do reino, lá Pedro fala, ó, isso aqui está se cumprindo lá em Joel, que no final dos tempos ia Uhum. acontecer isso, isso, isso. É. Prova disso que mas João estava na porta do templo, foi subir ao templo, aí tinha lá a pessoa lá pedindo, ó, você tem Ah, prata? Pedindo esmola. Aí eu falei, prata eu não tenho, né? Mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Então, a gente não está oferecendo o que a gente tem, o que a gente tem, né? E a gente está guardando para a gente. exato. Mas, resumindo, a gente está essa visão, esse desejo que o reino se cumpra, a igreja perdeu. Talvez as coisas vão se apertar ou estão se apertando para que a igreja desperte esse desejo
que o reino se estabeleça logo, venha logo, né? Já veio, eu creio, já veio em Cristo, mas que concretize essa promessa que ele fez para a gente. Exato. Esther, assim, Pastor. Pois não, pode falar. Ah, não, mas depois que o senhor responder, porque eu quero voltar lá na cultura, o senhor falou sobre cultura, Tá. eu quero Então, dar então me uma. aguarde, que cultura também vou abrir, vou ter um trecho aqui que eu vou falar sobre cultura, mas eu já deixo a irmã pelo menos dizer o que que é, e depois eu digo se a gente vai mencionar ou não lá na frente. Deixa eu pegar isso que a Esther levantou. Irmãos, o reino veio, desceu sobre eles. Na verdade, o rei assumiu o trono e derramou sobre eles o reino. Eles viram a evidência do reino neles. Esta evidência do reino, ela naquele momento apareceu claramente dando a direção, ó, outras línguas, ou seja, este não é um reino para ficar aí, este é um reino para ir aos povos. A Esther mencionou, ó, precisou uma perseguição para dar uma forcinha, né? Porque eles ficaram ali meio em Jerusalém, parecia que estava tudo certo, vem a perseguição e eles espalham, tá certo. Na aula que vem, na próxima aula, nós vamos ver que, na verdade, a obra missionária ela é o resultado do operar da vontade do Espírito Santo na igreja. E a vontade do Espírito Santo espalhou a igreja, e aí nós vamos pegar esse ponto que a Esther levantou há pouco, que é como o Espírito Santo levou a igreja para os outros lugares. Porque não foi a igreja que falou, agora vamos. Não, foi o Espírito Santo que falou, agora é a hora de vocês irem. Mas em um primeiro momento, eles precisaram ter a consciência da presença do reino neles. E esta presença do reino entre eles era a nova vida evangélica que estava surgindo. As boas novas do reino se evidenciam no evangelismo, que é o movimento de transformação da igreja. Fazer com que a nova vida em Cristo seja percebida pelos homens, revelando a presença do reino em um novo shalom, em uma nova sociedade, em um novo comportamento que existe na igreja entre nós. Veja, eles estavam juntos ali. Pedro prega o sermão e a continuidade lá no verso 42 de Atos 2 diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, prodígios e sinais eram feitos. A Esther mencionou assim: João estava na porta da igreja, na porta do templo, uma pessoa pediu esmola. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. E aí ele curou aquele homem, e ali ele evidenciou que Deus estava com aqueles homens. A gente não. Hoje, nós vamos evidenciar muito isso, não é na sobrenaturalidade do poder, mas na vida sobrenatural do Espírito em mim e em você. Em como o Espírito transformado a nossa igreja. Os sinais e prodígios hoje se veem muito mais frequentes na igreja, neste movimento de nos transformar em servos do Altíssimo, amor uns aos outros. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas. Veja que agora é uma vida natural. Tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as refeições. Veja que é uma vida de comunhão. Vejam que o reino está se solidificando em nós, na nossa vida de comunhão. Aí, Esther, e irmãos, né? Desculpa que a Esther tomou a palavra, eu estou respondendo a isso. Onde é que a gente está acomodado? Nós não temos que mostrar ao mundo. Se nós não tivermos este reino presente entre nós intensamente. Nas aulas passadas, olha, Colossenses foi um aprendizado para mim. Porque nas aulas passadas o que mais me chamou a atenção é que Paulo fala para a igreja que queria vê-la agindo de acordo com o evangelho, como eles receberam com alegria o evangelho, como o amor deles estava se espalhando entre eles. Eles estavam sendo suporte um para o outro, eles estavam
louvando a Deus e se suportando com a doutrina de Cristo. Nós precisamos que este reino se evidencie e que a evidência do reino agora seja o motivo de nós irmos aonde ele não está. Veja que o texto, né, de Atos dos Apóstolos, esse texto tão conhecido, ele termina: enquanto o reino se evidencia entre eles, o Espírito espalhava o evangelho. O Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, a igreja, ela fazia as duas coisas. Ela evangelizava, ou seja, ela construía a presença do evangelho entre elas, e ela era missionária à medida que aquela nova vida se espalhava aos poucos. Pode falar, minha irmã. A irmã falou em cultura. O que que a irmã queria mencionar? Vamos ver se em algum momento aqui, quer ver? Eu vou falar barreiras geográficas e vou falar de barreiras culturais. Mas pode falar, minha irmã. Não sei, talvez eu acho que. Não, mas eu vou colocar. Tem uma coisa que eu vivo, né? Pode falar. Eu vejo que nós estamos num país que outrora era muito evangélico, né? Um país que levou para nós. E hoje a gente vê uma cultura completamente inversa. Sim. As pessoas não têm mais um sentido, não tem mais Jesus como o primeiro lugar, né? Então, eles perderam o primeiro amor, né? No caso, se eu ver, assim, dando exemplo, das crianças. As crianças geralmente, né, vão para a escola. Onde que tem os domingos é onde que tem os jogos, sabe? Todos os tipos de jogos da escola, todas as programações nesse sentido, são no domingo, geralmente na parte da manhã, onde geralmente a maioria das igrejas reúnem aqui nos Estados Unidos. Então, com isso, foi fechando as igrejas, Sim. por aí a gente e a gente vê que os nossos filhos, o objetivo maior hoje é as crianças estudar, serem doutor, Uhum. E numa cultura que não ou ter tem uma igreja. profissão. Mas quando eles vão para lá, o evangelho das crianças já não vem mais, a televisão já não deixa os pais, já estão tirando Deus, igualzinho aconteceu lá que o Josué falou, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor se Uhum. vocês querem fazer o que vocês quiserem, mas eu o Senhor. Então não está tendo, eu não sei nem explicar, a coisa Não, minha mudou. irmã, É exato. difícil se explicar. É, mas, E o modelo de, exato. de vida Mas é sim, outro modelo a gente que precisa nós enxergar isto. Eu diria, viu, minha irmã, assim, a gente precisa enxergar onde é que Cristo não está. E a irmã está mencionando aqui, eu também vou bater nessa tecla, de que, de fato, a cultura hoje é um espaço onde Cristo não está. As barreiras que a igreja tem que vencer, vamos colocar aqui. A igreja, eu digo aqui, a missão é vencer barreiras. A obra missionária exige à igreja uma visão do que é preciso de que é preciso vencer certas fronteiras, entre elas a mais básica, a barreira geográfica. A igreja precisa mover-se na direção do campo missionário, entender o lugar onde ela está e a necessidade que há do testemunho do reino em outros lugares. Então, há muitos lugares neste mundo onde nós sabemos que não existe presença cristã. Eu estou imaginando aqui, né, a Eritreia, a Coreia do Norte, países onde a maioria é muçulmana. Você ainda tem muitos espaços onde o reino não tem testemunha, alguns lugares não tem a palavra nem traduzida. No texto de Atos dos Apóstolos,
né? Enquanto os discípulos foram dispersos, iam para todo lugar, conta aqui a história de Filipe, que vai para Samaria, né? E as multidões começam a ouvir e dão atenção às coisas que Filipe dizia, vendo os sinais que ele fazia, vendo a presença do reino na vida deste irmão. Os espíritos imundos estavam gritando em alta voz, saíam de muitos, estavam possuídos. Oh, veja a necessidade de ir a uma multidão que não conhecia o reino e mostrar o reino está aqui. Aqui, Atos dos Apóstolos está só nos dando o vencer de uma barreira geográfica. Aqui era entre os samaritanos. Mais tarde, barreiras culturais. E aqui nas barreiras culturais, vou pegar como exemplo, né, o etíope, que Filipe vai levar a palavra. O etíope estava lendo o livro, ele tinha ido até Jerusalém, ele não era um judeu, ele não morava ali, ele estava ali, não sei se ele esteve entre aquela multidão que ouviu se falar o evangelho na sua própria língua, mas ele está retornando para o seu país. Filipe se levantou, havia um etíope, por ordem do Espírito Santo, um alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. Ele era superintendente do seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém, estava regressando para o seu país, assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem, acompanhe. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, perguntou: o senhor entende o que está lendo? Filipe ali sobe na carruagem, explica para ele está vencendo uma cultura nova. E aí, irmã, deixa eu falar uma coisa. Sim, nossos jovens estão numa faculdade que rejeitou a Cristo. Nossos jovens estão numa escola de ensino médio onde não tem mais a presença cristã. São todas as escolas? Não, mas há muitos espaços da cultura onde Cristo não é bem-vindo, onde Cristo não é falado, onde Cristo é rejeitado. E é nossa missão vencer essa barreira. Como é nossa missão vencer as barreiras geográficas e investir na obra missionária para que alguém pregue lá no Kurdistão. É nossa missão ajudar nossos jovens a levar Cristo para dentro das suas escolas. Não é só na escola, às vezes no trabalho. Às vezes há uma cultura de produtividade capitalista de que, olha, aqui não é lugar para religião, tudo bem, mas não significa que tem que ser um lugar sem religião, sem fé, ou com a fé apenas no agir humano, né? Veja, nós precisamos encontrar espaços e espaços culturais. Um outro tipo de barreira que eu quero levantar são as barreiras sociais. A obra missionária também é uma ação de transpor barreiras sociais, que leva o testemunho do reino a pessoas que vivem em outras circunstâncias, separadas do Shalom. Antigamente a gente pensava em barreiras sociais, sempre ir em direção aos pobres, mas você sabe que tem um movimento muito grande de ausência do evangelho entre os mais ricos. Este é também o mundo onde a condição social está afastando as pessoas de Cristo. Eu estou num bairro aqui da Zona Leste, hoje cedo saí para comprar pão, e eu fui por uma vielinha aqui e tinha uma. Estava terminando o final de uma festa funk que deve ter rolado a madrugada inteira ali. E eu vendo aquela juventude, todo mundo indo para casa, chamando Uber, aquela bagunça na rua, a rua toda cheia de garrafas, copos, bebidas. Aqui tem uma região aqui perto bem humilde, e é bem lá no meio dessa região que esse pessoal estava vivendo. Eu falei, nossa, passaram a noite inteira aqui bebendo, talvez usando drogas, talvez, né, em práticas libidinosas. Cristo não estava ali. E nós precisamos ter senso de missão. Eu trabalhei numa faculdade presbiteriana. Só que fora da faculdade, nas ruas do entorno da faculdade, a meninada não estava com Cristo. Temos que enxergar as barreiras sociais. Os muito pobres, onde a violência impera,
Aí nos Estados Unidos, a gente já ouve falar muito sobre a atuação das gangues crescente nos Estados Unidos. São espaços sociais onde a violência impera, onde não tem Cristo. E os espaços sociais entre os muito ricos, onde a confiança no ser humano, ela afasta o homem de Deus, também é um outro espaço missionário. Pedro, e aí no livro de Atos dos Apóstolos, já lá mais à frente, no capítulo número 10, Pedro vai até Cornélio, Pedro vai até os gentios e ouve uma voz dirigida a ele falando: mate e come. Lembra do lençol que se abriu? Ele fala: Senhor, eu não como coisa imunda. E Deus diz para ele: não considere impuro aquilo que Deus purificou. E às vezes nós da igreja não estamos indo atrás dos jovens que estão nessas festas como essa daqui, que eu falei para os irmãos que eu presenciei o final dela de manhã, porque é um movimento impuro. A gente não está percebendo que há muitos espaços da nossa sociedade que estão cheios de impureza, mas que a nossa missão também é alcançá-los. Irmãos, o nosso tempo está muito curtinho, estamos encerrando, já estamos chegando no nosso horário. Eu queria, compartilhar com vocês que nesse mês eu quero enfatizar muito essa nossa percepção de vencer barreiras pelo Evangelho. Na semana que vem, nós vamos ver que Deus é quem nos faz vencer as barreiras. Nós não vamos vencê-las porque nós somos inteligentes e capazes, mas porque o Espírito Santo vai nos mostrar o alvo. Me desculpem encerrar tão rapidamente, mas eu tenho um acordo de terminar no horário. Me perdoem aí, já passei da hora pelo que eu estou vendo aqui no reloginho. Vamos encerrar com uma palavra de oração. Agradeço a vocês, aos que nos visitam. Muito obrigado, irmã, por estar conosco mais uma vez. Peço a todos que nos visitam que voltem outras vezes. Neste mês, a nossa igreja está enfatizando a obra missionária. Às quintas-feiras, nosso estudo bíblico é sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Eu estou aprendendo muito com isso. Eu vou disponibilizar para os irmãos o culto desta noite, onde eu estarei na igreja do Tatuapé. Acho que meu último sermão, né, antes de viajar para aí, né, lá na igreja do Tatuapé. Então, vou disponibilizar nos nossos grupos um link. Quem quiser acompanhar, acompanhe. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.